Olá, meu nome é Márcio Teixeira e eu quero dar as boas-vindas a você ao meu canal do YouTube. Hoje eu estou começando uma série fantástica que há muito tempo eu quis desenvolver e compartilhar com você, que é sobre a influência do maligno na música popular, a música que você ouve, a música que os seus filhos ouvem. Então, a grande questão é, será que realmente existe a influência do bem ou do mal naquilo que você ouve? E eu quis vir aqui nesse local, que é um local muito especial, que é um dos maiores estúdios que tem aqui em Orlando, que eu já gravei, já tive a honra de gravar algumas vezes aqui nesse local. E esse local tem uma particularidade muito importante e muito significativa. Primeiro que ele é um estúdio antigo, conhecido aqui na cidade, onde muitos já gravaram. Eu achei que seria muito pertinente vir nesse ambiente para compartilhar com você algumas coisas que Deus tem me ensinado ao longo dos anos. E será que realmente a simples experiência de ouvir uma música, será que é algo tão simples que você pode imaginar que de fato exista alguém por trás que queira lançar alguma coisa de ruim na tua mente, na tua alma? Ou ao contrário, existe algo de bom que pode ser lançado na sua alma, e isso afeta o andar da sua vida, e isso pode realmente afetar a sua vida? E nessa série eu vou estar compartilhando com você que a resposta para isso é sim. Existe sim uma interferência no cosmos, no mundo espiritual, vamos assim dizer, que tem um interesse e tem um objetivo específico, que é exatamente disputar o controle da tua mente. Existe uma guerra espiritual que você não vê, que eu não vejo, mas que existe, que o único objetivo é disputar a tua alma, é conquistar a tua alma. Porque essa vida aqui, talvez você, eu não acredito em Deus, não acredito em Bíblia, não acredito em diabo, não acredito em nada disso. Talvez você seja realmente um ateu, uma pessoa que não tem absolutamente fé nenhuma que Deus exista. Ou talvez você até, acredito que Deus existe, mas daí a influência da música, Márcio, como assim, né, cara? E é exatamente isso que eu vou mostrar e vou compartilhar com você nessa série. Eu vou pegar a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e sobre o prisma da Bíblia de Deus, eu vou ponderar com você e apresentar elementos do porquê que a Bíblia fala que o que eu vou te mostrar é errado. E a partir daí, você decide o que faz com isso. Então, não deixa de assistir, porque todos os vídeos dessa série terão assuntos específicos ligados a uma música, ou ligados a uma banda, ou ligados a um artista específico. Porque música, gente, nada mais é do que um espelho da alma do artista. Quando você pensa no que é gravado aqui, numa sala como essa, num estúdio profissional como esse, que aliás existem milhares e milhares no mundo inteiro, eles gastam milhões para tratar essas paredes, para tratar a acústica. Existe toda uma engenharia por trás, porque a captura daquele momento é sagrado. Porque a captura daquele momento ele tem que ser um espelho quase que 100% do que a alma daquele artista está comunicando. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ou seja, o som, a característica do som foi criado por Deus. E é tão interessante se você parar para pensar, porque Deus falou, então ele transmitiu a palavra dele falada num elemento físico que até então não existia, chamado som, e dentro desse elemento físico estava envelopado um poder que era intrínseco à pessoa de Deus, que quando ele falou e o som dele veio a ser exposto ao nada, né? Porque primeiro era Deus e não tinha nada. Mas quando a palavra dele foi exposta, o som dele veio a existir, veio a criação, cara. Se você olha em Gênesis capítulo 1, o som veio em primeiro lugar.
o poder que existe no som e o poder da palavra contida dentro do som tem o poder de transformar matéria. Ele criou. Então o que você fala, existe um poder por trás daquilo que você fala. Isso é tão interessante que o primeiro código, isso é um código na verdade, né? O primeiro código Deus colocou nos pássaros. Deus colocou nos animais. A tal ponto de que, se você parar para pensar hoje, quando você vê um pôr do sol em qualquer lugar do planeta, você vai ver uma agitação dos animais, você vai ver as cigarras cantando mais alto, você vai ver os pássaros voando e gritando e cantando. Por quê? Porque todo dia, no final do dia, de Gênesis capítulo 3, Deus vinha a se encontrar com o homem. E a Bíblia diz que, Salmo 19, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Ora, e o que é o firmamento? É só as estrelas? Será que é só as nuvens? Óbvio que não. Tem um componente dos pássaros. Os pássaros também são aqueles que vêm louvar a Deus no final do dia. Então eles proclamam a glória de Deus através do canto, do som. Então essa ideia de captura de som, essa ideia de que alguém um dia pensou, poxa, e essa pessoa foi Thomas Edison, né? Propósito. Essa pessoa falou, cara, eu vou capturar esse som para que o que eu ouço aqui seja reproduzido acolá. Então, você percebe que existe uma reprodução desse som espalhado no mundo inteiro. Pô, mas isso é óbvio, né? Claro, mas você não pensa nisso até que você realmente step back, né? Como a gente fala em inglês, você para um pouquinho, para pensar, cara, é verdade. É tão verdade que existe poder nas palavras e no som que essas palavras estão contidas, que se eu falo uma palavra agressiva a você, isso entra na tua mente, no teu coração, e isso te causa um sentimento horrível. Isso te causa um sentimento de repulsa. E da mesma forma, se eu mudo a intensidade da minha voz, se eu coloco mansidão na minha voz, eu transmito paz, alegria, esperança. Tá vendo? Ou seja, existe um elemento que está contido dentro das ondas sonoras que você não vê, que afeta você. Quer ver? Olha que interessante. Quando eu sento no piano para tocar uma música, eu toco um acorde, se espera algo a partir daí. E quando eu começo a cantar, note que quando o artista está aqui, ele vai derramar a alma dele. Ele vai derramar tudo que ele tem dentro. E esse sentimento que ele está expressando, seja ele bom, seja ele ruim, seja ele depressivo, seja ele alegre, vai afetar você. A ponto de que, se eu estiver cantando uma música que eu realmente seja tocado, que me faça chorar quando eu estiver gravando, porque a minha emoção está à flor da pele e aquilo está sendo conduzido dentro daquela gravação. E aí você, do outro lado do planeta, você é tocado pelo mesmo som e você chora. Peraí, cara. Tem que ter um elemento a mais nas ondas sonoras, que está envelopado, escondido, que é um segredo. Esse é um código, é um segredo que está escondido dentro do som. Sabe, não tem como você não dizer que gravar uma música, capturar um fonograma, né, como se diz na indústria, não seja uma experiência espiritual. Música é uma experiência espiritual. Escuta o que eu estou te falando. Música é uma experiência espiritual. Ela é tanto uma experiência espiritual que a minha fé, a minha crença, ou a fé e a crença de qualquer artista, aquilo que ele tem como correto na cabeça dele, do que seja a espiritualidade, ou que seja o seu completo estado artístico, ele é uma experiência espiritual. E sabe, foi Deus quem criou isso. Foi Deus que deu ao homem a aptidão de desenvolver a sua capacidade artística. E aliás, o primeiro grande músico foi Deus quem criou. O nome dele? Lúcifer. Lúcifer
era o anjo mais importante no céu. A Bíblia diz em Ezequiel 28 que ele possuía uma roupa semelhante à roupa do sumo sacerdote que foi dado anos depois para Arão, irmão de Moisés. E a Bíblia diz que ali ele andava entre as pedras afogueadas, que era o altar que existia na frente do trono de Deus, que aliás ainda existe, porque Apocalipse capítulo 8 diz que tem um anjo que vai trazer as brasas do altar. Era lá que Lúcifer estava, ele estava mais próximo no trono de Deus. E a Bíblia diz que no corpo dele existiam instrumentos musicais, existiam pífaros e existiam tambores. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Foi Deus quem criou a música. Não foi Pitágoras que descobriu, cara. Pitágoras pode ter decodificado as escalas harmônicas e colocou numa linguagem que os músicos hoje podem entender e executar a arte que está dentro dele. Mas quem criou a música foi Deus. E ele criou um ser para tomar conta da música. E esse ser chamava-se Lúcifer. E no corpo dele existia pífaros, como eu falei, e tambores. Pífaro é um instrumento de sopro, que em um lado entra ar e do outro lado sai som. Quando você olha uma imagem de um órgão de tubo, por exemplo, aqueles tubos enormes, aqueles são pífaros. Uma flauta é um pífaro. Concorda? Que você sopra e do outro lado sai nota musical. Então, quando Lúcifer estava na presença de Deus, caminhando na presença de Deus, a Bíblia diz que ele andava entre as pedras afogueadas. Então, conforme ele andava naquele local, entrava Espírito Santo de Deus no corpo dele e que produzia notas musicais, e que produzia melodia. Quando você estuda música, um dos principais elementos da música é o ritmo. Então, quando ele está andando na presença de Deus, ele está gerando ritmo, está gerando melodia, e o céu está vindo abaixo em louvor e adoração a Deus. Então, sim, música sempre foi e sempre será uma experiência espiritual. Acredite você ou não, mas é a melodia que é a parte espiritual da música. Ritmo faz parte do assoalho, da base da música. E a harmonia, que é o que eu toco, ela é uma parte que compõe a música. Então, quando eu estou criando uma melodia, eu estou me apropriando de elementos que existem no mundo espiritual ou que foram inspirados por Santo dos Santos, que é o Senhor dos Exércitos, ou que foi inspirado por outra fonte que não é o Senhor. Seja qualquer que for essa fonte, eu creio no meu coração que existam 3 principais fontes que produzem melodia. A primeira e a principal é Deus, através de Cristo e o Espírito Santo, que inspira aquele que tem o contato com o Senhor através do sangue do Cordeiro, que é o Jesus Cristo. A outra é aquela pessoa que, consciente ou inconsciente, é inspirado pelo diabo e a música dele. Pô, Márcio, mas como assim? Por que 2? Se o diabo estava lá com Deus, o que aconteceu? Aconteceu que ele foi expulso do céu. Porque ele se achou tão poderoso, ele se achou tão especial, ele se tornou tão arrogante, tão egocêntrico, tão cheio de si, que ele se achou no direito de se elevar acima do patamar de onde Deus estava. E Deus o expulsou de lá, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E Deus tirou ele de lá. E quando ele caiu, Isaías 14 diz que com ele caiu a música. Deus não tirou o conhecimento musical que ele tinha, mas com ele caiu a sabedoria de fazer música, a habilidade de compor, de tocar. Tudo! E principalmente o que caiu com ele era a habilidade de falar através da música para a audiência que ouvia ele. E quem era essa audiência? Os anjos do céu. Os anjos do céu, 1/3 dele, diz a Bíblia em Apocalipse, simplesmente caiu com Lúcifer. Ele era tão bom persuadindo os outros, ele era tão inteligente, tão sagaz na mensagem que ele tinha, na música que ele encantava, que ele arrastou para o engano eterno 1/3 dos anjos do céu. E com ele caiu a música.
Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que alguém que viveu milhares e milhares de anos frente a frente com Deus, frente a frente com a realidade do que era o céu, que é algo que a gente não tem compreensão, alguém que entendia quem era Jesus Cristo, porque Jesus estava antes da criação com Deus, Jesus viu Satanás cair, ele falou isso para Pedro. Alguém que conhecia isso tudo, ele odeia você. Ele odeia você. Tá entendendo? Sabe por que ele te odeia? Por uma razão. Quando ele estava com Deus, quando ele era um músico lá ministrando, lá diante do trono de Deus, ele trazia o louvor para Deus. Deus estava criando o universo, estava criando o homem, que era segundo a sua imagem e semelhança. E Deus, o que ele fez? Ele colocou nesse que era a imagem e semelhança, Adão e Eva, ele colocou também um pífaro e colocou um tambor. Pô, Marcos, como assim? Exatamente. Se o pífaro é um cano que entra ar e sai música do outro lado, o meu aparelho respiratório é um pífaro. Porque quando eu respiro, eu estou trazendo para dentro do meu corpo ar, e eu expiro, eu estou fazendo o mesmo exercício do que um pífaro faz. É por isso que no Salmo 150 a gente lê: todo ser que respira, louve ao Senhor. Legal, agora e o tambor, Márcio? O tambor tá aqui, ó. É essa máquina que bate o sangue, que me dá a vida. Porque isso tem um ritmo. E é tão incrível que conforme a música que você ouve, afeta o seu batimento cardíaco. E quando Lúcifer viu isso, quando Lúcifer viu que Deus havia criado aquele ser humano e deu a ele o controle de toda aquela criação, ele se enfureceu. Por quê? Porque se ele era o cara que trazia toda a música, se ele trazia todos os anjos para louvar esse Deus, ele era digno daquilo. E quando ele foi expulso, ele pensou: já que eu não recebi de Deus, eu vou roubar de Deus. Já que eu não recebi a possibilidade de ser esse representante aqui também, ou seja, não bastava só o céu, não bastava só os anjos, não bastava andar entre as pedras afogueadas, não bastava ter o peitoral que dizia eu sou o cara diante do trono de Deus. Ele era o único anjo ungido. Isso não bastava para ele. Ele queria mais. Ele queria todo o resto. E ele queria dominar em cima desse homem. E sabe o que aconteceu? Ele conseguiu. Porque ele enganou Adão e Eva. Adão e Eva caíram. É o que as pessoas falam do pecado original, né? Ele caiu. E a Bíblia diz que toda a humanidade ficou sujeita debaixo do governo de Satanás. Por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Por isso que existe um sistema que você não consegue entender muitas vezes, que tenta controlar de todo jeito, seja a mídia, seja a música, seja o cinema, seja a televisão, seja as artes, seja tudo. Por quê? Porque ele vai fazer absolutamente tudo para privar você de conhecer o Senhor. É isso que diz a Bíblia. É isso que diz a Bíblia, que ele cegou o entendimento das pessoas para que essas pessoas não vejam a glória de Deus. Mas a Bíblia também diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E sabe, a minha experiência com música me levou a entender isso na pele. Porque se ele caiu por causa da rebeldia, por causa da ambição, porque ele se achava muito lindo, né? Muito cheio de si. Você já parou para notar que todo artista, todo ele, tem o ego inflado? Você já parou para notar que todo artista, ele é chamado de estrela? Por quê? Porque ele também era chamado a estrela da manhã. Então, tem muito mais que eu poderia falar nesse vídeo e eu vou ter que terminar mais cedo, porque eu vou falar ao longo da nossa jornada as principais bandas: Beatles, Rolling Stones,
Led Zeppelin, Kiss, Iron Maiden. E tem mais. No Brasil, também tem artista envolvido com Satanás. E eles estão lá, na mídia, brilhando. E você aplaudindo. Mas no fundo, o que o diabo está fazendo, ele está seduzindo e ele está simplesmente te distraindo para uma realidade espiritual que você ignora. E que muitas vezes você debocha. Muitas vezes você simplesmente não conhece. Muitas vezes você olha para aquele negócio de Bíblia e você fala, isso é tolice. Quem quer saber disso? Mas eu vou te dizer uma coisa. Se tem alguém que conhece profundamente o sistema desse mundo, é o diabo. E da mesma forma que ele vai fazer tudo para que você fique cego à glória de Deus, Deus também usa elementos para abrir os seus olhos. E deixa eu te falar de coração, essa série é uma dessas coisas que Deus está trazendo para você, para abrir os seus olhos. Sabe, eu não sou o dono da verdade. Eu não quero aqui posar como bonzão. Ah, o cara tá lá nos Estados Unidos, dentro do estúdio, veio gravar, sabe de tudo, ele que é o bonzão. Não, cara, deixa eu te falar. Eu não sou o dono da verdade. Mas eu conheço quem é a verdade. João 14, verso 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. E a Bíblia também diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Libertará do quê, Márcio? Libertará do sistema de escravidão que o diabo impôs sobre a humanidade. Sobre você. Não é à toa que você ouve alguns tipos de música e você depois se sente depressivo, cara. Não é à toa que você ouve uma série de músicas aí que falam de bebedeira, que falam de traição, que falam de vingança, e daqui a pouco você está pensando em trair sua mulher, cara. Ou você se orgulha de ter várias mulheres. Ou você não se importa de roubar, de tirar o outro. Cara, eu vou pegar todas essas músicas e numa boa, tá? Eu quero que esses artistas um dia conheçam a Cristo também. Mas eu vou mostrar para você que a mensagem que você ouve, cara, tem apenas um objetivo. De te esconder da glória de Deus. E levar você para onde ele vai passar a eternidade dele, que é no inferno. Satanás tem um destino, cara. Acredite você ou não. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está destinado morrer uma vez só, e vindo após isso, o juízo. Eu vou te mostrar nessa série de vídeos alguns desses grandes nomes, Elvis Presley, Whitney Houston, morreram no vazio, cara. Morreram na glória que esse mundo tinha. Mas morreram sem ter aquele convívio com Deus. Vazios. Não cabe a mim dizer se foi para o inferno, se foi para o céu. Não cabe a mim. Cabe a Deus dizer. Cabe a Ele dizer para onde vai as pessoas que passam desse mundo. Mas cabe a você decidir para onde você quer ir. Deus dá o livre-arbítrio, cara. Você pode olhar para isso e falar, cara, eu quero Jesus. Ou você pode olhar para isso e afirmar, você é um doido, não me enche o saco. Mas o dia que você fechar os olhos aqui, cara, escuta o que eu tô te falando. Deus vai te lembrar desse vídeo de hoje, que você está assistindo, que um dia o Márcio falou para você, Jesus morreu para o perdão dos seus pecados. Jesus veio a esse mundo para te libertar das obras do inferno. Jesus veio para te tirar dessa situação em que você está, para que você pudesse ter o acesso a Deus eterno. Mas a escolha é tua. Cabe a você decidir. Um dia eu decidi. Deus me livrou um dia dessa prisão que a música me causou. É uma prisão emocional, uma prisão mental, uma prisão espiritual, cara. Deus me arrancou de lá. E numa dessas séries eu vou contar como foi comigo. Então fica ligado. E o meu desejo é que essas séries transformem a tua história, cara. Para que um dia, cara,
você possa desfrutar a sua eternidade com Jesus Cristo. Esse é o objetivo. Eu vou te apresentar, através dessas séries, o que é esse mundo espiritual que existe na música. E a decisão do que fazer com isso é tua. Eu espero que esse vídeo tenha sido bacana para você, que tenha te ajudado a numa dimensão diferente. E para isso eu quero que você marque aí o joinha, deixe a sua mensagem, que eu quero ler o que você aprendeu, que Deus falou ao seu coração. E se você é um hater, deixa a tua mensagem também, porque eu vou orar por você. E eu vou pedir para que Deus fale com você. Não importa, pode escrever. Se for muito ofensivo, eu vou ter que deletar, não tem jeito. Mas se você discordar, cara, eu respondo todo mundo, numa boa, até as pessoas que discordam, porque vocês são dignos de respeito. E esse é o meu canal de YouTube para abençoar a sua vida.